institucional também é um conceito muito importante neste executivo e que está sendo posto em prática. Por outro lado, também é importante dizer que nós não somos só Ministério da Doença. Nós temos que trabalhar na prevenção, temos que trabalhar no diagnóstico, no tratamento e acompanhamento da pessoa em qualquer momento, em qualquer situação, mas sempre olhando mais para uma abordagem preventiva do que curativa. Mas nesta abordagem preventiva, isto não depende só de nós. Nós temos determinantes sociais de saúde que têm um impacto muito grande na saúde das pessoas, como o abastecimento de água potável, o saneamento do meio ambiente, o nível socioeconômico da população, a literacia, não só a literacia, o nível de escolaridade, mas também a própria literacia em saúde, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Nós temos doenças como malária, doenças diarreicas, que são doenças em que se nós olharmos para os determinantes sociais de saúde, vamos ter um grande impacto na redução de casos de doença e mortalidade nestas situações. Mas vamos, de uma maneira geral, fazer uma resenha do que é que tem sido o nosso setor, um setor bastante desafiante, que de facto, requer uma atenção muito especial. E por esta razão, a bandeira de governação do titular do Poder Executivo é o setor social. Está sendo dada uma atenção muito especial à saúde, à educação, à ação social, porque realmente estas áreas têm um impacto muito grande na economia dos países. Nós temos que educar as pessoas, temos que dar escolaridade e formação, tem um grande impacto na economia. Se tivermos angolanos saudáveis, também temos um grande impacto na economia. E, por outro lado, há todas as questões do fundo que têm a ver com as pessoas, os seus agregados, as suas famílias, com género, etc., que também têm um grande impacto. Portanto, toda esta combinação de aspectos sociais fundamentais tem um impacto na saúde, na economia, como muito bem dissemos. Nós encontramos aqui vários desafios, desde dívidas avultadas, grandes desafios com a própria assistência a todos os níveis, também, por outro lado, infraestruturas bastante degradadas e, por vezes, carência de infraestruturas, desafios com os medicamentos, desafios financeiros e também uma área bastante sensível que é a área da hemodiálise. Então, o que é que, do ponto de vista e olhando para o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, o que é que foi possível fazer durante estes 3 anos? Por um lado, estávamos muito preocupados com a situação dos recursos humanos. Havia uma pressão muito grande nos recursos humanos que existiam na altura. Foram feitos os 2 maiores concursos da história da saúde. O concurso público de 2018, que foi concluído em 2019, que absorveu 9.120 novos profissionais. Tivemos, muito recentemente, que está já em fase de conclusão, o novo concurso público, também na área da saúde, em várias carreiras, como foi o concurso anterior, que também vai absorver cerca de 7.000 profissionais. Portanto, nós saímos de números à volta dos 70.000 e poucos profissionais na função pública, nas carreiras especiais, e passamos agora para quase 100.000 novos profissionais nas carreiras de saúde. Valorização dos quadros. Tivemos um novo regime remuneratório que foi aprovado, que fez com que
mais de 40 mil profissionais aumentassem a sua categoria e, consequentemente, melhoria do seu salário, e para aqueles que não aumentaram o seu nível de escolaridade, também tiveram um incremento do salário de cerca de 5%. Por outro lado, e ainda em relação aos recursos humanos, que são sempre o centro de toda a nossa atenção, porque sem eles não podemos desenvolver nenhuma atividade, estamos preocupados com a formação de curta duração, formação de longa duração, formação especializada. Estamos a apostar fortemente na formação contínua e na formação especializada dos nossos recursos humanos. Por esta razão, para além dos profissionais que nós temos cá, especialistas, tivemos que recorrer a Cuba. Temos que dar uma atenção especial aos cuidados primários de saúde. É onde tudo começa, onde 80% das pessoas devem ter assistência. E então, com este recurso a Cuba, prevemos a curto prazo, curto, médio, longo prazo, formar as pessoas em cuidados primários de saúde, assim também, por outro lado, especializarmos médicos, enfermeiros em cuidados primários de saúde, e é por esta razão que estes concursos também tiveram um foco muito importante nos municípios. Portanto, houve concurso, os quadros foram colocados nos municípios. Portanto, também é importante aqui dizer que cerca de 46% destes quadros, mais de 40% destes quadros que estão sendo absorvidos, estão sendo colocados em municípios mais longínquos. Portanto, nós temos que garantir que há equidade na assistência, em que nós vamos ter médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico em todo o país, em todos os municípios, e com formação modular que pode iniciar nestes municípios. Por esta razão, também trouxemos os médicos cubanos que estão cá com duas competências fundamentais. Por um lado, dar assistência médica, e por outro lado, também vieram para dar formação a estes profissionais já a partir dos municípios. Investimentos no setor. Nós precisamos de infraestruturas. Precisamos de infraestruturas adequadas, com condições também adequadas para o exercício dessa atividade, para além dos equipamentos. Foram feitos grandes investimentos, quer nos vários níveis de assistência. Por um lado, estamos a construir hospitais de referência nacional, com grandes obras. Temos o Hospital Provincial de Cabinda, cá em Luanda temos o Hospital Sanatório, que estava bastante degradado, a prestar serviços de forma subhumana, quer para os pacientes, quer para os próprios profissionais que lá estavam, e que desta forma vamos melhorar grandemente quer a capacidade assistencial do hospital com alta tecnologia. Já não vai ser um sanatório, mas será um centro de tratamento de doenças infecciosas e não só. Terá ali componentes cirúrgicas, quer pulmonares, quer cardíacas, de alta complexidade. E o grande ganho que nós vamos ter com o sanatório, o sanatório até aqui, mas até lá já não será o sanatório, é que nós vamos aumentar a capacidade. Eles tinham uma capacidade inicial de cerca de 250 camas, portanto, com a ampliação, alguns serviços vão ser reestruturados da parte antiga, mas vamos ter ali 350 camas, das quais 200 camas, portanto 200 quartos, serão quartos com pressão negativa. É a primeira vez que nós teremos uma unidade tão grande, com quartos quer com pressão negativa. Teremos alguns com pressão negativa e pressão positiva de acordo com a necessidade, e será de facto um hospital com alta tecnologia que nos vai prestar um melhor serviço. Para além do hospital sanatório, nós temos uma pressão assistencial muito grande a nível das maternidades, das pediatrias. Temos um hospital materno-infantil do Camama,
que também tem uma obra bastante avançada, com uma capacidade de 200 camas, com um componente pediátrico muito importante. E ali nós vamos ter prestação de serviço pediátrico e materno-infantil de referência a nível nacional. Para além deste, nós temos o Instituto Hematológico Pediátrico. Sabemos nós que nós temos, de forma geneticamente, é muito frequente, podemos assim dizer, temos muitos casos de anemia de células falciformes e nem sempre os doentes são tratados da melhor forma. Temos outras causas, outras doenças, outras anemias que também precisam de um tratamento mais especializado e uma série de doenças do sangue pediátricos que também precisam de um tratamento especializado. A oncologia pediátrica é outro grande desafio e, portanto, este edifício será para atender todas as doenças hematológicas e doenças oncológicas a nível pediátrico. Para além destas, temos também, vamos ter uma nova morgue, que não vai ser só uma morgue, mas será um instituto de medicina forense, que terá uma componente de investigação, também será para, de facto, colocarmos, conservarmos os corpos, mas que terá uma componente forense muito grande. Para além destas grandes obras aqui em Luanda, temos na província do Bié um hospital que está prestes a ser inaugurado, também com uma capacidade de cerca de 200 camas. Inauguramos em 2019 o Hospital Ngola Kimbanda, portanto foi reabilitado, foi reinaugurado, podemos assim dizer, e tivemos projetos tão importantes em áreas que estavam praticamente, não vamos dizer esquecidas, mas que precisavam de uma atenção especial, que era a medicina física e reabilitação. Dos 11 centros ortopédicos a nível nacional, já conseguimos reabilitar 7 centros, portanto em Luanda, no Ambo, no Bié, no Mochico, no Cubango, no Ije, e esperamos ainda reabilitar em Benguela e também na província da Huila. Algumas condições técnicas têm perturbado o funcionamento do centro do Cubango, mas estamos a trabalhar com o setor dentro deste apoio institucional e intersetorialidade. Temos estado a trabalhar com o Ministério da Energia e Águas para recuperar as questões elétricas que se colocam naquele centro da província do Cubango. Em termos de rede de hospitais municipais, já inauguramos o Hospital Municipal do Camenong, o Hospital do Quemba. Eram hospitais que estavam fechados e com obras paradas, quase concluídas, e teve que se concluir o que se concluiu, e com o devido apetrechamento, também durante o ano de 2019, principalmente o do Quemba, que estava numa região de difícil acesso e que não havia grandes alternativas em termos de prestação de serviços de saúde. Para além disso, tivemos também ganhos a nível de centros de saúde de referência na província da Huila, na província de Benguela, na província de Kwanza Sul, província de Luanda, que também tem estado a dar assistência a nível dos nossos cuidados primários de saúde. Mas queríamos também aqui reforçar que dentro da visão do setor, a nossa atenção está mesmo virada para os cuidados primários de saúde, onde tudo deve começar, onde a medicina preventiva e curativa em primeira instância deve começar. E neste contexto, no âmbito do PIME, foi dada uma atenção especial à área social, nomeadamente à saúde e à educação,
e o setor da saúde ficou com 253 projetos, dos quais já temos algumas inaugurações na província da Huila. Foram feitas as primeiras inaugurações. Temos vários projetos em curso, fundamentalmente reabilitações ou então construção de postos, centros de saúde e hospitais municipais a nível nacional. E é desta forma que estamos a dar esta atenção especial aos cuidados primários de saúde com infraestruturas. Já falamos dos recursos humanos que, através dos nossos concursos, estamos a colocar a nível nacional, e estas colocações são fundamentalmente com base no perfil epidemiológico das províncias, densidade populacional, número de quadros existentes e também número de unidades sanitárias e, por outro lado, a distância entre as unidades sanitárias ou distâncias entre os municípios, porque muitas das vezes nós temos municípios longínquos, podem não ser muito populosos, mas as distâncias geográficas também têm um impacto importante na saúde das nossas populações. Por outro lado, também é importante aqui partilhar convosco outra componente importante, que são, já falamos dos recursos humanos, falamos das infraestruturas e temos que falar do apetrechamento. Portanto, no PIME, os projetos são reabilitação ou construção e o respectivo apetrechamento. Portanto, já estamos a falar de um número elevado de obras e com o devido apetrecho e com os recursos humanos que já estamos a levar para os municípios. Por outro lado, nós temos também um projeto importante com recurso ao bónus do petróleo, que também foi, portanto, alocado a várias províncias. Estamos a fazer as compras de forma agrupada e indo aos países de origem de fabricação desses equipamentos. Temos uma grande encomenda da Siemens que começa a chegar já no final deste mês, equipamentos como equipamentos de TAC, equipamentos de raio-x, ecógrafos. Temos equipamentos de laboratório que já temos estado a instalar nas várias províncias a nível nacional. Tivemos algum atraso por causa desta situação da pandemia da Covid, mas vamos retomar a montagem destes laboratórios em vários locais. Por outro lado, temos apetrechamentos, temos camas e outros equipamentos, até equipamentos básicos, balanças, fitas métricas, estadiômetros, alguns mobiliários que também estão no âmbito deste projeto, portanto, equipamentos médicos na generalidade. E tivemos, e está em curso, um outro projeto muito importante, o Sangue Seguro, para garantirmos a dádiva de sangue segura a nível nacional. Portanto, estão sendo apetrechados todos os bancos de sangue que nós temos identificados a nível nacional. Outra, para além da componente de equipamentos para estes bancos de sangue, outra componente fundamental são os testes para despistagem de doenças infecciosas como HIV, SIDA, hepatites e até malária, também são despistadas nestas circunstâncias. E nós temos garantido testes a nível nacional para portanto, garantir a dádiva de sangue segura. Medicamentos. É importante olhar para trás e ver qual era a situação dos medicamentos. Nós íamos para a televisão, olhávamos, abríamos os programas diversos
e havia sempre reclamação de que não havia medicamentos. Encontramos uma situação bastante difícil. Não havia medicamentos, não havia material gastável e nós tivemos que tomar algumas decisões importantes. Num trabalho com o Ministério das Finanças, preparou-se através do Serviço de Contratação Pública uma plataforma para as compras agrupadas, concurso público, leilão, em que eram convidadas todas as empresas que operavam aqui no país e também empresas internacionais. E com isso nós tivemos grandes surpresas, porque conseguimos reduzir o custo dos medicamentos por esta via em mais de 65% numa primeira fase. Nós já tivemos leilões em que conseguimos fazer poupanças de 72% do valor e também temos estado a recorrer ao mercado internacional através das agências das Nações Unidas. Queremos dizer que assim, a média que tivemos em poupanças de medicamentos são à volta, no custo dos medicamentos, são à volta dos 65%. Com isso conseguimos poupar recursos financeiros, aumentar a quantidade, controlar a qualidade e aumentar a oferta. Portanto, não vamos dizer que o sistema está perfeito, que resolvemos todos os problemas, mas estamos numa situação muito melhor do que estávamos há sensivelmente 2 anos. Portanto, os medicamentos também para o tratamento das grandes endemias têm sido a nossa preocupação e prioridade, medicamentos também para o tratamento das doenças negligenciadas. Quando iniciamos o nosso mandato, não havia ruptura de medicamentos para tratamento da tuberculose de primeira linha, de segunda linha, medicamentos para tratamento de doentes com tuberculose multidroga resistente, e foi feito um grande investimento para a aquisição destes medicamentos. Combate à malária. Para a malária, a situação idêntica. Mesmo agora, no âmbito da Covid, demos uma atenção especial à malária. Foi feito um investimento em valores superiores a 3 mil milhões de kwanzas só para antimaláricos para tratar a malária simples. Porque para a malária complicada nós já temos um estoque suficiente, porque fizemos grandes aquisições no ano passado. Portanto, o caminho em relação aos medicamentos, vamos continuar a aumentar a oferta a custo mais reduzido, vamos continuar a afinar a questão da logística, porque também tínhamos alguns maus hábitos de alguns dos nossos profissionais, desviavam os medicamentos, levavam para o mercado paralelo, mas no âmbito desta intersetorialidade temos trabalhado muito bem com o Ministério do Interior e órgãos afins, e desta forma temos conseguido controlar um pouco mais a questão do desvio dos medicamentos. Às vezes questões operacionais também põem-se, a estrada não está boa, o carro local avariou, etc. E às vezes os medicamentos não chegam em tempo útil a determinados locais, mas um esforço muito grande tem sido feito no sentido de garantir que estes meios estão em tempo útil em todo o local, em todo o território nacional, mas reconhecemos que também precisamos de continuar a trabalhar na melhoria da logística, em especial com recurso às tecnologias de informação. Temos um handicap porque ainda não temos sinal em todo o território nacional, continuamos a formar os nossos profissionais, já tivemos um grande ganho no sistema de informação, temos um programa que é o DHIS2, que faz a gestão, quer de várias coisas, recursos humanos, faz a gestão de casos da nossa estatística,
e também serve para fazer gestão de medicamentos. O sistema já está instalado a nível nacional, mas falta a apropriação desse sistema. Portanto, o outro passo que tem que ser dado é fazer com que os nossos profissionais utilizem mais as tecnologias de informação para ajudarem-nos na gestão, na estatística, na gestão no verdadeiro sentido lato, em estatística de tudo, que é para termos de facto a informação em tempo útil. Porque muitas das vezes temos alguma demora na obtenção da informação, porque temos que continuar a formar. Por outro lado, temos, já falamos dos medicamentos, dos recursos humanos, da infraestrutura, temos as questões ligadas às tecnologias de informação, que já disse, este nosso sistema de gestão desta plataforma, o DHS2, tem estado a revolucionar o setor, a introdução dos dados das várias doenças em tempo útil, mas temos que continuar a trabalhar nesta direção para os nossos profissionais se apropriarem da tecnologia. Outra questão relevante, gritante, que já temos estado a encarar com uma especial atenção desde o início do mandato é a humanização dos serviços de saúde. É uma situação preocupante até hoje. Nós, por força do nosso estatuto orgânico do Ministério, criamos um gabinete e temos estado a revitalizar os gabinetes do utente a nível nacional e a vários níveis, para permitir, por um lado, que se prestem serviços humanizados e que haja, de facto, da parte da população, a possibilidade de expressarem as suas preocupações para nós mudarmos alguns aspectos, também darem contribuições do que é que devemos fazer para melhorar o atendimento e este trabalho também está em curso, a revitalização dos gabinetes do utente e criação destes mesmos gabinetes. Por outro lado, temos o desafio das grandes endemias. Tuberculose, malária, VIH-Sida, doenças negligenciadas, doenças crônicas não transmissíveis continuam a ser uma grande preocupação no setor, e principalmente porque todas elas, de forma transversal, têm muito a ver com os determinantes sociais de saúde. Nós vamos continuar a trabalhar na prevenção, promoção de saúde, fundamentalmente. Na maior parte das vezes o que acontece, nós recebemos o resultado final de todo o resto que funciona de forma desafiante. Enquanto não tivermos, toda a gente não tiver acesso à água potável, tem estado sendo feito um esforço considerável para a melhoria do abastecimento de água potável. Nós temos uma boa parte das doenças em crianças com idades inferiores a 5 anos, são fundamentalmente de origem hídrica, as diarreias, etc., que também têm uma cota à parte na mortalidade das pessoas. Nós tivemos piores cenários em que vínhamos com alta mortalidade. De facto, as pessoas agora com a Covid estão mais preocupadas com a malária, mas na realidade a malária sempre esteve, sempre tivemos grandes desafios, sempre foi uma doença que nos preocupou. Nós estamos a vir de mortalidade por ano de 11.000, 12.000 mortes por ano por malária. Os piores anos foram 2015, 2016, portanto, e tem estado a decrescer nos últimos anos até aqui, mas mesmo assim a média combinada destes anos todos é de cerca
de 6.000 óbitos por ano, situação que ainda nos preocupa. Mas acreditamos que, se tratarmos do problema dos determinantes sociais, saneamento básico, saneamento do meio ambiente, evitar os charcos, evitar os lixos, as águas paradas em casa, etc., nós vamos resolver o problema do mosquito, que é o agente fundamental para o aparecimento da doença, a malária. Se nós abastecermos água potável, se fervermos a água, se lavarmos a mão, até hábitos que agora vieram com a Covid, bons hábitos relacionados com a Covid, nós também vamos reduzir o impacto das doenças diarreicas. Por outro lado, com o uso da máscara, vamos reduzir a propagação de doenças respiratórias, que não é só a Covid, a tuberculose e outras pneumonias, gripes, etc. Vamos conseguir controlar por esta via. Em relação à tuberculose, continua a ser um grande desafio, que fruto da falta de medicamentos que havia até 2017, nós encontramos rupturas sucessivas de medicamentos durante 4 anos antes de 2017. Isso teve um impacto muito grande no surgimento de muitos casos de tuberculose, porque na sua maioria ficavam sem tratamento, e mais grave do que tudo, começaram a surgir casos de tuberculose multidroga resistente, que é um grande desafio para nós por esta altura. Já temos cerca de 2.000 casos de doentes com tuberculose multidroga resistente, mas o mais importante é diagnosticar cedo, isolar, tratar, e o cumprimento obrigatório da terapêutica, que muitas das vezes não é cumprida porque são os fatores sociais que também têm impacto. Vivem pessoas em conglomerados, não têm alimentação adequada, e fica às vezes um pouco difícil eles cumprirem com a terapêutica regularmente. Mas temos estado a trabalhar com o Ministério da Família, Ação Social, Família e Promoção da Mulher, no sentido de se encontrar aqui uma plataforma. Em alguns casos eles já têm feito um trabalho aturado com cestas básicas para garantir que estes doentes, no decurso do tratamento, têm uma alimentação garantida. Visão geral. Nós ainda continuamos a ter uma prevalência mais baixa aqui a nível da região, cerca de 2% da nossa população, temos cerca de 300.000 casos. Está sendo dada uma atenção especial às mulheres e às crianças, e temos um projeto liderado por Sua Excelência Primeira-Dama, o Nascer Livre para Brilhar, e que já está a ter um impacto bastante positivo na taxa de transmissão da HIV de mãe para filho. Portanto, a nossa meta era baixar de 26% para 14%. O último relato que temos da ONU-SIDA é de que já houve uma baixa considerável de aproximadamente entre 19% e 20%. Portanto, a meta é até 2021, 2022, e acreditamos que com um esforço conjugado do setor, os mídias têm um papel muito importante, porque eles têm uma campanha para, de facto, alertar as pessoas, fazer com que façam a medicação e que, na realidade, as nossas crianças nasçam livres para brilhar. Para além destes aspectos que estivemos aqui a realçar, também queríamos dizer que, do ponto de vista do Orçamento Geral do Estado, apesar de estarmos numa situação económica bastante difícil,
o setor tem sido dado uma atenção especial ao setor social, tem havido reduções marcadas, tendo em conta o decréscimo do preço do petróleo, mas mesmo assim o nosso setor continua, o nosso e os setores sociais continuam a ser uma prioridade. Mas vamos continuar a trabalhar no sentido de que os orçamentos gerais de Estado para a área social, para a saúde, tenham um aumento regular. Tivemos um incremento nos últimos 2 anos, mas ainda precisamos de ir mais além, olhando para o que é o orçamento geral para a saúde na região e nos outros países a nível mundial. Covid-19. Enfrentamos desde janeiro o grande desafio, a pandemia da Covid. Foram tomadas as medidas em tempo oportuno, portanto, desde janeiro, que tão logo foi lançado o alerta mundial, começamos a tomar medidas nas portas de entrada, porque o Covid é uma doença importada. Tomamos medidas em aeroportos, portos, nas nossas fronteiras terrestres e com medidas de saúde pública, o controle da temperatura, a higienização das mãos. Começamos já nessa altura a fazer o apelo para o uso das máscaras, o distanciamento e, de facto, fruto destas medidas, nós, e com o avançar da pandemia para vários países da Europa, da África, nós, e olhando para o que a OMS tinha preconizado, que de facto a África teria consequências drásticas da Covid, fruto da fragilidade dos sistemas de saúde, nós tivemos que adiantar-nos e preparar-nos. E foi desta forma que, para além de reforçarmos a vigilância epidemiológica, porque tudo começa com uma boa estratégia de vigilância epidemiológica, mas mais importante do que tudo, tem que ser tudo planeado. Foi criada a Comissão Multissetorial, foi feito um plano de combate contra a Covid-19 multissetorial, e cada setor, no âmbito das suas atribuições, tem cumprido com as tarefas estabelecidas no nosso plano de contingência. O setor da saúde tem responsabilidades importantes nesse plano de contingência, garantir a vigilância epidemiológica, a vigilância laboratorial, o manejo de casos, e também criar as condições para todas estas abordagens. Mas também queremos dizer que, tendo em conta a dimensão do problema, nós, mesmo no que toca à prestação de serviços de saúde, não estamos sozinhos. Unimos o setor público, o setor privado e os subsistemas de saúde, nomeadamente o subsistema militar, o subsistema da polícia, portanto estamos a falar de subsistemas públicos, e também o subsistema privado, lucrativo e não lucrativo. Houve uma grande mobilização também das organizações não governamentais, da sociedade civil, em torno do combate à Covid-19. Temos estado a cumprir o que está plasmado nesse plano de contingência, uma especial atenção à vigilância epidemiológica. Foram formados em vigilância epidemiológica laboratorial e manejo de casos mais de 15.000 profissionais a nível nacional. Um investimento muito grande nestas formações foram feitos em 2 áreas fundamentais. Queríamos dizer os investimentos nessas áreas de formação. Vigilância epidemiológica, porque é preciso garantir que os profissionais que estão na linha da frente, que tratam e definem as estratégias para prevenir,
a doença, notificação e abordagem dos casos tenham formação e estejam capacitados para tal. Foram capacitados também em biossegurança, porque têm que usar equipamentos de biossegurança durante a sua atividade. Formamos cerca de 1000 profissionais, tanto médicos e enfermeiros, em cuidados intensivos para não intensivistas. Pegamos em enfermeiros recém-enquadrados, jovens, bastante experientes, e os melhores que nós tivemos no concurso, e demos esta formação, para além da formação que tem sido dada aos profissionais que já estão enquadrados na função pública e estão a trabalhar nos nossos hospitais. Para além deste aspecto, também no manejo de casos houve bastantes formações. Também foi criada uma comissão ad hoc que nos tem dado bastante suporte científico, constituído maioritariamente por investigadores da nossa academia, da Faculdade de Medicina, ligados ao ensino superior, que têm-nos estado a dar um apoio técnico importante durante esta pandemia. Não é possível fazer o combate contra a Covid-19 sem ter os materiais e meios, equipamentos necessários para o tratamento ou manuseamento ou para a prevenção. Tivemos que fazer aquisições aqui no mercado local, mas 90% das nossas aquisições foram feitas no exterior. Na sua maioria feitas na China. Nós adquirimos num total de cerca de 544 toneladas em equipamentos e meios médicos, entre os quais, só a título de exemplo, temos mais de 700 ventiladores. Portanto, era uma preocupação, um desafio para o país, mas por essa altura temos mais de 700 ventiladores, dos quais 255 não invasivos, e os restantes são ventiladores invasivos, ventiladores muito esperados e com muita ansiedade, e que toda a gente questionava. Portanto, queremos tranquilizar o povo angolano que já temos os ventiladores no país. Estes ventiladores já começaram a ser distribuídos pelas províncias. Claro que não vai ser a mesma velocidade que distribuímos os meios de biossegurança, porque tem que ir os nossos técnicos instalar e dar formação in loco sobre o manuseamento destes meios. Por outro lado, em termos de biossegurança, adquirimos cerca de 12 milhões de máscaras. Portanto, o que estou a dizer é o que nós adquirimos com recursos do Estado. Mais de 12 milhões de máscaras, mais cerca de 170 mil kits de biossegurança. Quando falamos em kits, estamos a falar de fatos, estamos a falar de fatos que vêm já, kits que vêm com máscaras, vêm com as luvas de nitrilo, vêm com as botas, vêm com a cobertura das botas, vêm com todo este equipamento. Para além disso, grandes quantidades de luvas, mais de 12 milhões de pares de luvas. Compramos 5 mil camas articuladas para cuidados intensivos, que também já começamos a fazer a distribuição pelo país. E outros equipamentos, bombas infusoras, monitores, também medicamentos. Nós compramos medicamentos para tratamento da Covid, cloroquina, azitromicina. Também trouxemos interferon, porque inicialmente nós estamos a lidar com um inimigo invisível e que nos tem estado a ensinar todos os dias. Os protocolos também têm estado a evoluir. Também compramos interferon a Cuba, portanto compramos medicamentos na Europa, compramos na África do Sul,
compramos em Cuba e desta forma temos estado a conseguir garantir a logística da Covid-19. Assistiram também nas últimas, há mais sensivelmente 3 semanas, fizemos a distribuição da primeira remessa de materiais de biossegurança a todas as províncias, a todo o território nacional. Vamos continuar a fazer essa distribuição, ao mesmo tempo vamos distribuir os ventiladores, vamos continuar a distribuir equipamentos de biossegurança que são fundamentais. Tivemos outros grandes ganhos na Covid, que foram os testes, a nossa capacidade de testagem a nível local, começou em março, só com um equipamento no Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, mas à medida que o tempo foi passando, também houve evolução grande, né, em relação à Covid e os meios de diagnóstico, outras marcas, outros equipamentos já começaram a ter reagentes disponíveis e nessa disponibilidade começamos a usar os nossos equipamentos do Instituto de Luta contra o SIDA, do Hospital Militar e também o setor privado tem alguns equipamentos, temos aqueles equipamentos para tuberculose que também podem ser usados para o diagnóstico da Covid, mas ainda persistem alguns desafios com a aquisição dos próprios reagentes. Nós neste momento temos os laboratórios a funcionar e está-se a fazer tudo para conseguir mais equipamentos e fundamentalmente plataformas com alta capacidade de testagem por dia. Não é muito fácil, o mercado é muito fechado. Já tentamos o mercado americano, ainda não conseguimos ter resposta e viramos para outros mercados, como o mercado chinês, e acreditamos que nos próximos dias teremos respostas mais concretas em relação a este aspecto, mas está no bom caminho em relação à testagem. Mas pronto, queríamos também dizer que em relação à Covid, em tempo útil estivemos em estado de emergência, havia a necessidade de se colocarem restrições para evitar, porque a nossa grande luta neste momento é evitar a propagação da doença, o corte da cadeia de transmissão. O epicentro da Covid é Luanda, portanto Luanda também foi a porta de entrada dos nossos casos positivos e agora, de facto, nós, para além da Covid, temos a situação do país, temos a economia do país e houve necessidade de passarmos para o estado de calamidade, mas em que ainda se mantinham as restrições em relação a todas as medidas para cortar a cadeia de transmissão. Infelizmente, tem sido um grande desafio. As pessoas não têm estado a acatar as medidas e, com isto, começamos a ter muito mais casos, apesar de todas as medidas que foram tomadas. Nós tivemos que estabelecer cerca de 10 cordões sanitários. Isto era mesmo para conter a doença, diagnosticar e isolar rapidamente os casos positivos, os seus contactos, mas mesmo assim as pessoas, por irresponsabilidade, furam às cercas sanitárias e nós hoje vamos tendo mais casos por aí. Queremos também dizer que a maior parte dos nossos casos são casos de contaminação local. Tivemos um número importante de casos importados. Tivemos 2 casos fundamentais que geraram muitos casos. Agora já temos cerca de 43 casos sem vínculo epidemiológico definido, em áreas muito bem definidas, e temos estado a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde para acompanhar, fazer a investigação necessária. Temos um inquérito que está sendo feito nas áreas onde tivemos mais casos,
nos bairros em que tivemos mais casos, acompanhado de testagem. Esse trabalho ainda está em curso e só depois disso é que podemos definir, na realidade, de forma científica, qual é a nossa situação atual. Por enquanto, e enquanto não tivermos estes dados adicionais, e de acordo com os próprios conceitos da Organização Mundial de Saúde, nós só podemos falar em circulação comunitária quando temos um número elevado, um aumento brusco de casos infectados sem vínculo epidemiológico. Portanto, os nossos casos, apesar de serem 43 casos, ainda são casos bastante dispersos. O que nós queremos fazer agora, e é o que estamos a fazer, é ir atrás destas áreas e ao redor destas áreas nós fazermos testes sorológicos. Vamos fazer testes sorológicos nessas áreas, números elevados, e só depois é que podemos dizer se temos ou não circulação comunitária. Também é importante dizer que o facto de ter o teste sorológico positivo não significa que seja um caso positivo. As pessoas que forem testadas, que não se assustem em primeira instância com o resultado, porque só o diagnóstico com RT-PCR é que pode dizer se o caso é positivo ou não. O teste sorológico faz a detecção dos anticorpos do coronavírus. O coronavírus, temos vários tipos de coronavírus. Este é o coronavírus de uma estirpe, que é o SARS-CoV-2, mas nós podemos ter outros vírus do SARS. Para sabermos se é o SARS-CoV-2, nós temos que fazer o RT-PCR, que é o diagnóstico molecular. Portanto, o facto de ter um teste sorológico positivo pode só dizer duas coisas. Primeiro, esteve em contacto com o vírus. Pode estar imunizado. Pode ter ganho imunizado. Teve, não nos apercebemos da doença, ficou imunizado. Ou então, teve um vírus SARS, um coronavírus, mas que não é o SARS-CoV-2. Portanto, para saber se é o SARS-CoV-2, só com o exame por biologia molecular. Portanto, nós vamos fazer esses rastreios. Se alguém, imagine, vamos à área da sua área de residência, por alguma razão é escolhido para fazer o teste, e se tiver naquele momento o resultado positivo, não quer com isso dizer que tenha a doença ativa ou tenha o SARS-CoV-2. Só o laboratório, depois será feita uma nova testagem por biologia molecular que lhe possa dar esta garantia. O que nós queríamos, na realidade, é que não fôssemos para uma situação mais difícil, descontrolada, com vários casos sem vínculo epidemiológico, mas é importante, acho que mais importante do que tudo, é nós termos consciência de que a doença existe. Nós estamos a lutar contra um inimigo invisível, um indivíduo letal, de fácil contágio e que tem um impacto muito negativo quando as pessoas têm a doença, na vida das pessoas, na vida das famílias, um impacto social e econômico muito grande, negativo. Com circulação ou sem circulação, o mais importante é tomar as medidas, porque o que se pretende é evitar o crescimento, o aumento exponencial de casos. E é nessa perspectiva que gostaríamos de pensar e dirigir as nossas forças e energias e continuar a contar com a comunicação social como um ator muito importante nesta cadeia para passar a informação clara, de forma transparente, mantendo por um lado a calma, mas
chamar a atenção aos cidadãos que o agravamento da situação no nosso país só depende de nós. Nós temos que saber o que queremos, mas nós não queremos muitas mortes, muitos óbitos, porque de facto não é fácil ter um ente querido a morrer por Covid, porque as condições para o funeral também são completamente diferentes e não queremos isso. Também é muito importante aqui realçar no âmbito das políticas públicas e das políticas do setor, nós temos que dar uma atenção muito especial à saúde infantil e à saúde materna. Em relação à saúde materna e infantil, por um lado, este enquadramento que se faz com recursos humanos que irão ter formação e que nós estamos a colocar nos municípios, mas a partir de lá terão formação modular. Nós queremos olhar para 5 especialidades fundamentais: medicina familiar, saúde pública, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Queremos também formar anestesistas, cirurgiões e ortopedistas. Mas estas são as especialidades básicas e estatísticos que precisamos de colocar a nível dos municípios e nos vários níveis de assistência. Não só médicos, mas também enfermeiros especializados nestas áreas específicas. E assim vamos dar uma atenção melhor, tanto às mães como às crianças. O nosso plano de formação de quadros também prevê, nos próximos 4 anos, especializar 3.000 médicos e 3.000 enfermeiros. Por um lado, tem a grande vantagem que, em termos de carreira, podem progredir, mas nós temos que melhorar os nossos serviços também com médicos, enfermeiros especializados para aumentar até a qualidade de serviço que vão prestar. Nós, neste sentido, por um lado, neste atendimento pediátrico e obstétrico, estas condições estamos a criar infraestruturas a todos os níveis, nível terciário, nível secundário, também a nível primário, que é o maior investimento que estamos a fazer, mesmo a nível do PIM, a nível de recursos humanos, estamos lá a colocar, equipamentos também vêm nestes pacotes, assim vamos garantir melhor assistência infantil e materno-infantil, mas não nos podemos deixar de dar atenção especial ao nível terciário, onde prestamos serviços diferenciados, especializados. Nós tivemos uma grande melhoria, só a título de exemplo, na maternidade de Lucrécia Paim. Nós tínhamos uma situação bastante difícil, mas temos ali uma perfeita harmonia do que é a infraestrutura, temos melhor atendimento, temos melhores condições para os profissionais de saúde e também para atendimento dos pacientes ou das nossas grávidas. Por outro lado, tínhamos aqui uma situação caótica, muito difícil, podemos também dizer até, de certa forma, uma assistência muito difícil, vamos dizer desafiante, para não dizer outras coisas. No nosso banco de urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino, nós tínhamos um cenário em que tínhamos sempre 3, às vezes 4 crianças, sem ventilação nenhuma, naquelas condições adaptadas do que era a morgue do hospital, que em nada dignificava a assistência de referência pediátrica, porque ali nós temos o topo, temos o último recurso. E então nós tínhamos a responsabilidade de colocar neste local, que é o último recurso da assistência pediátrica a nível nacional, as melhores condições. Então decidimos montar um banco de urgência, uma combinação entre banco de urgência, consulta externa de urgência e hospital de dia, com internamentos de curta duração e com uma unidade invejável de cuidados intensivos, com 47 camas,
com condições para atender desde neonatos até crianças maiores e com assistência ventilatória, como tiveram a oportunidade de assistir. Aproveitamos as infraestruturas bastante degradadas da psiquiatria, que foram reabilitadas a custo zero no âmbito da responsabilidade social das grandes empresas. Nós fizemos um apelo às empresas de construção que temos cá no país e algumas disponibilizaram-se para, de facto, cumprirem com esta missão, apostaram neste desafio. Do governo apenas ficou a responsabilidade de apetrechar e pôr os recursos humanos. Tivemos lá as empresas Motengil, tivemos a Casais, tivemos a Matapalo, tivemos a Inforcom, portanto, empresas angolanas, algumas são estrangeiras e angolanas, mas também queremos dizer que tivemos ali uma empresa de jovens angolanos que também deu o seu contributo. Cada um, a título individual, reabilitou um edifício e temos também muito orgulho de empresas mais pequenas angolanas também terem participado neste desidrato. Portanto, temos ali uma unidade com todas as condições e ficamos muito felizes em ver as nossas crianças a serem tratadas de forma mais condigna. Portanto, não vamos parar por ali, continuamos a trabalhar, não vamos só fazer isto cá em Luanda, faremos noutros pontos. Sua Excelência Presidente já disse a este compromisso político também em relação às questões de saúde das crianças, porque na realidade a idade até os 5 anos é um grande desafio e nós temos que trabalhar dando mais atenção a elas, mas não nos concentrarmos ou focarmos só na assistência. Nós vamos continuar a trabalhar muito na prevenção, na vacinação. Aqui vai um apelo aos pais das crianças, um apelo às nossas administrações locais. Também temos feito um trabalho bastante interessante com o Ministério da Administração do Território, Ministério da Ação Social, e juntos temos trabalhado muito em prol das crianças, quer nas questões que têm a ver com a prevenção, quer nas questões que têm a ver com a medicina curativa. Junta Médica. Em relação à Junta Médica, também queremos dizer que toda esta capacidade em infraestruturas, recursos humanos diferenciados e capacidade diagnóstica, fundamentalmente, e de tratamento têm-nos estado a ajudar a reduzir drasticamente a Junta Médica no exterior do país. Pensamos continuar assim, é por isso que temos hospitais de referência nacional, alguns deles especializados para prestarem o melhor serviço. Hemodiálise. Tivemos um grande ganho. O grande ganho foi, de facto, também passarmos a responsabilidade da hemodiálise para o setor público. Nós tínhamos, para além das dívidas avultadas, valores muito elevados são cobrados pelas empresas de hemodiálise que estavam como se fosse parceria público-privada, mas na realidade são mesmo empresas privadas que prestam o serviço ao Estado, aos doentes de hemodiálise, com todos os desafios que tivemos. Nós agora que puxamos a responsabilidade para o Estado, conseguimos reduzir consideravelmente também os custos com a hemodiálise. Nós montamos um centro na Huila, temos outro centro no Mochico, temos 2 centros cá em Luanda, no Hospital Pediátrico, temos o centro do Hospital Geral de Luanda
e pensamos regionalizar, colocar em mais províncias para garantir este tratamento de diálise. Como sabemos, a hipertensão arterial e diabetes, doenças crónicas não transmissíveis, são o principal fator de risco para a insuficiência renal crónica. As nossas doenças infecciosas também têm uma cota à parte. As malárias complicadas também podem levar à falência renal crónica quando não diagnosticada em tempo útil e tratada. E nós, desta forma, temos estado a prestar um bom serviço de hemodiálise. Precisamos de aumentar o número de camas, mas de máquinas ou de condições para prestar serviço, mas o nosso maior investimento está a ser nas doenças crónicas não transmissíveis, para as quais também estamos a dar uma especial atenção no meio de tantos desafios, mas a educação e promoção de saúde são fundamentais para não chegarem à situação de doença irreversível, já com complicações graves, como é a insuficiência renal crónica. E, neste contexto, vamos apostar na prevenção, mudar os hábitos, o estilo de vida, porque há coisas simples que se podem fazer. Se eu sei que sou hipertenso, não devo estar a comer muito sal, tenho que fazer também algum exercício físico, de acordo com a minha condição, tenho que reduzir o peso e ter hábitos alimentares mais saudáveis. Tudo isto já contribui, em parte, para a redução dos níveis tensionais e o controle das complicações. Portanto, a alimentação saudável é importante, o nosso estilo de vida. Agora, com a globalização, estamos a comer tudo e não é por comermos muito e comermos caro que estamos a ser mais saudáveis, mas temos é cuidar da nossa saúde. Obrigada. Por hoje é tudo. Nós voltaremos em breve. Até lá, boa noite. Live no Cubico.